Oração para o seu culto. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estamos alegres nesta noite por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar na casa do Senhor. Quero que os irmãos se coloquem em pé. Vamos iniciar esse culto em nome do Senhor Jesus, né? Oramos a Deus. Grande Deus e eterno Pai, estou, Senhor, na tua presença para te agradecer, meu Deus, por a oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite de poder estar mais uma vez na tua casa, Jesus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Ó Pai amado, que o teu nome venha a ser glorificado nesta noite, que eu venha, Senhor, diminuir, o Senhor venha crescer em nossas vidas. Ó Pai amado, envia teu Espírito Santo Consolador a nossa alma nesta noite, que possamos ser consolados por ti, ó Pai. Habita nos louvores, Senhor. Venha habitar na palavra também, Senhor, que foi pregada nesta noite, que possa alimentar a alma de cada um, que possamos ser abençoados por ti, ó Pai. Em teu nome te peço, Jesus. Amém. Amém. Quem não toma assento, vamos estar louvando o número 26 da nossa harpa. Amém? Os irmãos que têm harpa nos ajudem. Amém? Aleluia. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os mundos são vistos já vê a rua de ouro e cristal. Pensa como será glorioso desfiar triunfal multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, hoje as margens do Caraveiro são a glória de nosso Jesus. Haverá lá a aurora, pois o vento alumiará, e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de teu ar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. E os menores que elevem a morte, se constante não volte atrás, subirão a tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. É glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar a riqueza que espera os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almeja viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém. Aleluia. 305 da nossa harpa. Glória a Deus. Aleluia. Bem? Aleluia. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, houve o pecado e seu poder, a batalha ganha está.
sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais voltar o sol, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem. Breve vamos terminar a batalha fim, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencer no avançar, pelos a Jesus cantar, pela salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Aleluia. Eu chamo a pastora Ruth para estar lendo a palavra do Vitória e orando com a igreja. Senhor, amada igreja, nós estamos Aleluia. Senhor. Vamos ler João 14 primeiro. Aleluia, Jesus. João 14 primeiro. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais-vos também. Até aí, amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, Senhor Jesus, para louvar e bendizer o teu santo nome. Querido Deus, faça a sua vontade neste lugar, Senhor. Usa teus filhos que estarão louvando o teu santo nome, Senhor. Pai querido, prepara o nosso coração, Senhor. Prepara a nossa mente, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, se há uma obra contrária,
que venha cair por terra agora em nome de Jesus, porque estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. As palmas para o Senhor. Olha, essa é a nossa automação, tá? Está fazendo a apresentação dos irmãos, amém? Está conosco nos incumbindo de trazer o maná, o presbítero Mateus, né? Aleluia, Jesus, esposa. Hoje ela disse que vai levar uns 5 louvores, né? Aleluia. Também sua cunhada, hein? Joelzinho. Eu lembrei, agora que você sabia. Vamos lá para cá, gente. Levante sua mão, diga: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Carol vai rolar então, Carol? Aleluia. Sabe a da igreja que apareceu Jesus? A paz do Senhor, querido. Amém. Já pegou o louvor que nós esquecemos. Ela esqueceu, eu também esqueci. Divino companheiro, já lembrei. Glória a Deus, aleluia. Deus, A gente ensaiou, acho que 2 vezes. Então a gente está aperfeiçoando isso aí. Mas se eu errar, você continua falando aí, tá? Amém?
Nós já queríamos. Então, a Maia está com a oportunidade. Cumprimentar a igreja que é a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas não te viram pela madrugada clamar, não te viram adorando a Deus do seu lugar, duvidaram das promessas do Senhor na sua vida, mas Deus marcou um dia. Você vai entrar e todo mundo vai dizer o que foi que aconteceu. Nem parece aquele crente que com fé dizia a gente: minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova, quem te viu vai ver agora o Senhor te exaltar. Seja esse ano aprovado, onde chegou o dia, pare de chorar, chegou a alegria. Saiba do fracasso nunca é eterno, Deus está por perto, Ele vê. Nessa caminhada Ele vai na frente, seu pranto, seu gemido Ele compreende. Seu pensamento Deus consegue descrever. É só Jesus pra te entender. Se a porta pra você não se abriu, por tanto tempo você insistiu, lutou contra as dificuldades, fingiu não enxergar a maldade, foi escolhido
escolhido por mim, escolhido por Deus. Por nada da Maurício a oportunidade? Não? Aleluia. Maurício novamente não? Glória a Deus. Então já quero convidar a Cecília para estar passando as ofertas. Agora, aleluia, som. Ei. Aleluia. Pastor, irmão. Pastor, ele está feliz essa noite? A gente vai estar louvando louvor. Faz tempo que a gente não canta junto. Acho que foi a última vez, foi sexta-feira, né? Que a gente cantou. Lá na igreja eu preguei. E a gente cantou. Pastor, se eu quiser baixar só um pouquinho, isso aqui está falando. Aí, só um pouquinho mais alto. Aleluia. Aí tá bom, acho que não vai dar microfone. A gente vai estar louvando esse louvor. Se você conhece, souber cantar, cante conosco. Aleluia. Aí tá bom. É bom lembrar que somos dependentes, pequenos e carentes de abraços e perdão. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar o nosso irmão. É bom lembrar que temos de ser um pro outro para ajudar a tirar o poço se de repente alguém cair. Pois essa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos, para quem quer competir. Olha só, o mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou, sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder para perdoar qualquer que seja a transgressão. Olha só. Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou, crucificar a quem Jesus já perdoou? Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda suas mãos. Deus lava o pecado e apaga se abrir. Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou, crucificar a quem Jesus já perdoou? Você não foi chamado para ser juiz. Errar humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Aprenda com Jesus e estenda suas mãos. Deus lava o pecado e apaga se abrir. Não, Ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo Ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente Ele faz descer. É dono do ouro e a prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem
Ele faz descer. E é dono do ouro e a prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Aplauda o nome do Senhor. Bem? Primeiro ministro, vamos passar para a palavra, né? Eu vi vocês restaurando o doutor. Glória a Deus. Oramos a Deus por nosso pregador que vai trazer a palavra. Glória a Deus. Que possa ser bênção nesta noite, né? Oramos a Deus. Grande Deus e eterno Pai. Papai amado, estou na tua presença para entregar os louvores que foi louvado, que o Senhor venha aceitar no seu trono, Pai. E também, Senhor, entregar o teu servo em tuas mãos, que vai trazer o maná do céu. Que possa ser, Senhor, abençoado e usado por ti, como o Senhor sempre tem usado, Pai. Que a palavra que venha trazida nesta noite, que venha nos alimentar, que venha nos fortalecer na tua presença, ó Pai. Que possamos sair, Senhor, daqui na tua direção, abençoado e agraciado por ti, ó Pai. Fica conosco nesta noite, é que eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar aqui. Glória a Deus. A gente vai estar louvando mais uma vez. Deus. Aleluia. Estão meio enferrujados, tempo que a gente não cantava junto. Mas, se você souber, cante conosco, por favor, amém? No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era apenas que pregava sobre salvação, paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a curar. Olha só o que ele fazia. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram me ferir. Olha só o que aconteceu. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era
o livro segundo escreveu Mateus, um dos 5 livros sinóticos da nossa Bíblia Sagrada. Mateus capítulo número 14. A pastora estava leu João 14, foi a confirmação dessa palavra. Confesso que eu estava vendo o que eu ia pregar. Eu tinha 3 mensagens, a qual eu já tinha pronta, sobre Jonas, uma mensagem sobre Judas e uma mensagem sobre a Arca da Aliança. Mas aprove o Senhor confirmar essa mensagem quando a pastora leu Mateus 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu subiria ao Pai, mas preparei lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Foi a confirmação dessa palavra. Eu confesso que eu já ministrei essa palavra, é a segunda vez que eu vou ministrar ela. A primeira vez foi sexta-feira. Então quem ouviu, a irmã Daniela e o irmão Thiago, essa palavra, finge que é a primeira vez. Finge que é a primeira vez. Se precisar dar um glória fingido, dê um glória fingido. Afim. 14, 22. Capítulo 14, versículo de número 22. Todo mundo achou? Amém? Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Se assente. Aleluia. Irmão, eu vou tentar ser o mais calmo possível, até porque a gente tem um congresso agora, pastor. Estão convidados, a igreja está convidada sexta, sábado, domingo na nossa igreja, e eu vou cantar os 3 dias, então a gente tem que cuidar de zelar um pouquinho a voz. Vai estar ministrando o pastor Everton, lá de Porto Alegre. Legal? Prega muito. Então, nós vamos estar esses 3 dias aí. Você está convidado para lá conosco. Vamos entrar nessa mensagem. Irmãos, quando eu falo sobre essa mensagem, o centro dessa mensagem continua sendo Jesus. Só que tem algo nessa mensagem que me chama a atenção, pastor. E o que me chama a atenção nessa mensagem é que Deus, Ele tenta ensinar uma lição aos seus discípulos. Então, certo é que para nós chegarmos em Mateus 14, 22, a Bíblia vai dizer que Jesus, até onde ele chegar ali, ele andava pregando, anunciando e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só que enquanto ele pregava, a Bíblia vai dizer, pastor, que por onde ele passava, ele ajuntava junto com ele uma grande multidão. Só que a Bíblia, ela é bem clara e bem específica quando ela fala que Jesus juntava a multidão, estava no meio da multidão, mas ao mesmo tempo que ele estava no meio da multidão, ele não andava com ela. Como assim? Não entendi. Jesus estava na multidão, mas não andava com ela. Era a multidão que seguia Jesus. Então nós entendemos que no meio dessa multidão, Jesus ele separa alguns discípulos para andar com ele. E a Bíblia enfatiza em dizer que quando ele separa alguns discípulos, especificamente 12,
fora mulheres que também seguiam a Jesus, que também eram discípulos dele. Fora esses, Jesus também separou 3, ao qual ele chamou de amigos. Mas pastor, Jesus, ele foi tão humano, tão homem, ao ponto de dizer, dos 12 eu tirei 3 para ser amigos, mas dos 3 eu separei 1. Aleluia! Eu posso me debruçar ao ombro e tê-lo ao ombro junto comigo e poder contar os meus segredos. Só que eu quero frisar um desses 3 ao qual Jesus ele chamou como discípulo. Certa vez Jesus estava na beira do mar e Pedro volta de uma pesca frustrada. Quando ele volta, ele chega na beira do mar. Jesus fala para ele: quantos peixes tem apanhado? Ele fala: não pesquei nada porque o mar não estava bom. Só que ele fala: então suba no mar, vamos para o meio do mar e lá tu vai pescar de novo. Pedro fala: eu acabei de sair do mar, eu acabei de sair do mar e não pesquei nada. Aí ele fala assim: Pedro, talvez tu só tenha ouvido falar de mim, mas agora tu vai me conhecer. Deixa eu liberar uma palavra de Deus na tua vida. Tem gente que escuta falar de Jesus e não entende quem ele é. Mas você que não ouviu falar somente, mas o conhece, e você sabe a capacidade que ele tem de fazer na tua vida uma extraordinária. Pedro sobe no barco com Jesus, caminha para o meio do mar. Jesus fala: ei Pedro, joga a rede para o lado de cá. Pedro fala assim: Jesus, eu saí desse mesmo lugar, eu joguei a rede para esse mesmo lado e eu não peguei nada. O Senhor está dizendo que se eu jogar agora eu vou pegar? Aleluia. Aí Jesus fala assim: ó Pedro, joga a rede. Só que aí Pedro fala uma frase, pastor, muito conhecida, que diz assim: ó Jesus, sobre a tua palavra eu jogarei a rede. Olha! Só que essa palavra ela tem um segredo, pastor, que às vezes as pessoas não entendem. Qual que é o segredo dessa palavra? Ele está dizendo assim: ó Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Se der errado, a culpa é tua, mas se der certo, a culpa é tua também. Aleluia. Sabe o que Pedro estava dizendo? Pedro estava tirando a culpa dele da reta. Pedro estava dizendo: Jesus, se der errado é contigo, porque eu já lancei a rede. Só que Jesus sabia o que estava fazendo, porque ele conhecia o mar ao qual ele estava falando. Ele faz aquela pesca maravilhosa, você conhece a história. Eles voltam para a beira da praia. Pedro agora passa a ser pescador de almas e não de peixes mais, e começa a seguir a Jesus. Aí eles estão andando, e nós chegamos em Mateus 14, 22, ao qual Jesus está ministrando a uma multidão. E enquanto ele está ministrando, ele olha para os seus discípulos e fala assim: ei, a partir de agora, vocês entrem no barco e vão para o outro lado do mar da Galileia, porque eu vou despedir a multidão e eu subirei ao monte para orar e conversar com Deus. Só que aqui eu começo a conjecturar essa história, porque a Bíblia ela nos dá um texto, um contexto e uma história. E como a Bíblia não enfatiza os detalhes, ela nos dá o direito de poder imaginar essa mensagem. E eu, com uma mente de pregador, começo a imaginar. Pedro era tão grudado a Jesus, que aonde Jesus ia, Pedro dizia: eu estou contigo, Senhor, eu não te largo, eu não te deixo sozinho, se alguém botar fogo contigo, eu estou lá para te defender. Aí eu imagino Jesus dizendo: vamos para o outro lado, porque eu vou subir ao monte. Aí eu começo a imaginar Pedro dizendo: Jesus, deixa eu subir contigo. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, sobe junto com os outros discípulos e vai para o outro lado. Eu imagino Pedro de novo: Jesus, deixa eu ir contigo, Jesus, deixa eu subir contigo, eu sempre andei contigo aonde tu estava. Quando subia no monte, eu subia contigo orar. Talvez algumas vezes eu dormi no meio do monte, mas eu acordei e continuei a orar. Mas deixa eu subir contigo no monte. Aí eu imagino Jesus olhando para Pedro e pensando com ele, dizendo: Pedro, sobe no barco, Pedro, e vai para o mar, porque o milagre que eu vou
fazer no meio daquele mar é através de ti. Eu imagino Jesus falando, pastor Pedro, eu imagino Jesus olhando e dizendo: ei Pedro, sobe no barco e vai para o outro lado, porque no meio desse mar, eu nem que seja por cima das águas, mas eu vou te encontrar, Pedro. E aí Pedro sobe em cima do barco, vai em direção ao mar. Jesus despede a multidão, pastora, e ele sobe para o monte orar. Só que aqui, quando Jesus começa a orar, Jesus está na madrugada orando já, pastora. E de repente Jesus levanta, termina a oração, o seu momento de intimidade com o Pai. Ele levanta e eu começo a conjecturar essa mensagem. Eu imagino Jesus no alto do monte, olhando todo o mar da Galileia. E de repente, no meio do mar, eu imagino Jesus vendo um barquinho à deriva no meio do mar. Aí eu imagino Jesus olhando e ouvindo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele vê, ele pode, ele está. E ao mesmo tempo que ele vê, ele pode, ele está e também ouve. Eu imagino Jesus ouvindo lá no meio do mar da Galileia um barquinho que acabou de sair de um culto na beira da praia, pastor. Só que tem um detalhe, pastora: esse culto na beira da praia não foi o presbítero Maicon que pregou. Esse culto na beira da praia não foi o presbítero irmão Ciano que pregou. Esse culto na beira da praia não foi o pastor que pregou uma mensagem. Esse culto na beira da praia não foi o irmão Maicon que cantou um louvor. Esse culto na beira da praia, pastor, não foi a irmã Carol que veio aqui e cantou louvor, não foi. Esse culto na beira da praia foi liberado uma palavra por quem era dono da vida. Foi liberado uma palavra por quem tinha todo o conhecimento no céu e na terra. Foi liberada uma palavra de quem dominava todas as línguas. Foi liberada uma palavra de quem ensinava o amor, mas também era o próprio amor em si. Foi liberada uma palavra de quem pregava a palavra, mas também era a própria palavra encarnada. Foi liberada uma palavra de um homem chamado Jesus de Nazaré. Só que tem um detalhe. Eu imagino aquele barco no meio do mar, e eles estão adorando o nome do Senhor, dizendo: Jesus é lindo, é maravilhoso. Que culto extraordinário que teve na beira da praia. Que culto excepcional. Não poderia ser melhor. Jesus é maravilhoso. Jesus é tremendo. E eu imagino eles se enchendo da graça, se enchendo da presença. E aí eu imagino Jesus só observando lá de cima do monte. E de repente eu imagino Jesus olhando, pastora, e dizendo: está muito fácil andar comigo. Eu imagino Jesus olhando lá de cima e dizendo: está muito fácil ser crente. Está muito fácil sair do culto na beira da praia e sair adorando. Está muito fácil. Aí agora eu começo a imaginar, e a minha mente vai longe. Eu começo a imaginar Jesus dando uma ordem para o mar. E quando Jesus dá uma ordem para o mar, pastor, eu imagino o mar se direcionando a Deus em espírito e dizendo: se o Senhor mandar, está falado. Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis que o mar ele não é morto, o mar ele é vivo. Tudo que é vivo tem alma ou espírito. Então Jesus olha para o mar e fala: ei mar, está vendo aquele barquinho no meio do oceano? Lá estão os meus discípulos. Aleluia. Então a partir de agora, mar, tu vai em direção àquele barco, mas vai com uma fúria tão grande e começa a balançar aquele barco. E o mar vai em direção àquele barco. E ele começa a bater as ondas sobre aquele barco.
se não for suficiente, as ondas do mar se fecham, o céu se fecha de nuvem, a chuva começa a descer, a tempestade começa a assolar aquele barco. E agora o louvor e o choro que era de alegria começa a ser um louvor de tristeza, um choro de tristeza. E os discípulos começam a entrar em desespero naquele momento. Só que eu vejo algo que me chama a atenção. Ao mesmo tempo que Jesus ele dá uma palavra para o mar dizendo: vai até esse barco, chacoalha esse barco, atormenta esse barco, mas não deixa ele virar. Só que eu imagino Jesus dando mais uma ordem para o barco, pastor. Ele fala assim: mar, vai ter um momento no meio dessa tempestade, ao qual eu vou caminhar por cima de você. Eu imagino Jesus falando assim, ó: e eu não sei o que tu vai fazer, mas quando eu pisar em ti, dá a providência para que eu não afunde. Aleluia. E eu começo a imaginar, pastor, os discípulos entrando em desespero no meio daquele mar imenso. E Jesus olha para o mar e agora diz: chegou o momento ao qual eu vou ter um encontro com os meus discípulos. Meu Deus. E agora eu começo a imaginar, pastora, Jesus olhando para o mar e falando: mar, a partir de agora é contigo. Eu não sei o que é que tu vai fazer, mas quando eu pisar eu quero a providência. Quando eu der o próximo passo eu quero a providência. Eu não sei se tu vai puxar uma pedra do fundo do oceano, se tu vai puxar a baleia que comeu Jonas e engoliu Jonas. Eu não sei o que é que tu vai fazer, mas quando eu pisar eu quero a provisão. Sabe o que eu estou falando para alguém aqui nessa noite? Não tenha medo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, porque quando você crê em Deus, mesmo você não vendo, quando você pisar, mesmo parecendo que não tem chão, Ele vai colocar a provisão sobre os teus pés. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu ainda creio num Deus que tem a providência. E parece que esse mar, essa tempestade não tem fim, mas quando você pisar, pela misericórdia e pela tua fé, pode parecer que não tem chão, mas quando você pisar, mesmo você não vendo, Deus vai colocar o chão para você pisar. E assim foi. Jesus começa a andar sobre o mar. E agora os discípulos apavorados, pastor, já estou encerrando. Eles olham a tempestade no meio do mar. E eles começam a se apavorar de tal forma que eles olham para a tempestade, e quando eles veem que parece que não tem saída, não tem fim, se eles pular para a água eles morrem afogados, se eles ficar no barco, o mar destrói o barco. Não tinha para onde correr, não tinha para onde se esconder, não tinha para onde ir, não havia saída. Aleluia. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Mesmo que pareça não ter saída, se precisar abrir uma porta, Deus abre uma porta. Se precisar abrir uma janela, Deus abre uma janela. Pode parecer que não tem saída, mas se precisar Deus tirar o céu do lugar e colocar em outro, se precisar Deus tirar uma montanha, colocar na tua frente para você subir por cima, Deus vai fazer, porque a Bíblia vai dizer que não há nada impossível ao qual Deus não possa fazer, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus de amanhã, e o Deus que é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã, é o mesmo Deus que é o Alfa, é o primeiro e é o derradeiro. E aqui vai a palavra de Deus para a tua vida. Mesmo você não acreditando, mesmo
você não entendendo, mesmo você querendo não entender e não suportando o processo, Deus está olhando para você e está dizendo: ainda que haja esperança, ainda que haja fé, ainda que haja algo dentro de você, que por mais que você não entenda, a tua carne desacreditou, mas tem algo dentro de você que ainda vê uma luz no fim do túnel, e esse algo dentro de você se chama presença do Espírito Santo. Ei, deixa eu liberar uma palavra para você. Tem um louvor que vai dizer assim: Ele achou graça em mim, mesmo sabendo que tudo de bom em mim é Ele. Deixa eu liberar uma palavra de Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, pastor. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Ei, quando você achar que é alguma coisa, não esqueça que você é só matéria-prima, você é só barro, você é só pó, você não é nada, e tudo que Deus achou de bom em você ainda é dele. Tudo que Deus achou de bom em você é dele, é para ele. E o dia que você morrer aqui nessa terra, o que tem dentro de você vai voltar para ele. Estou sentindo uma graça. Deus vai curar essa noite. Deus vai trazer a esperança que já foi perdida. Aleluia. E Jesus começa a andar sobre o mar. E aqueles discípulos apavorados, pastor, eles começam a temer tudo aquilo que estava ao seu redor. E quando eles observam, pastor, aquela tempestade, o mar, tudo aquilo, eles falam, alguém olha de dentro do barco e fala: peraí, como se não bastasse a tempestade, o céu fechado, o mar tentando afundar o barco, todo mundo em desespero. Agora eles olham em direção ao fundo do mar e veem de longe se aproximando um fantasma. E aquilo é a palavra de Deus para você. Eles olham e se desesperam, um fantasma para nos atormentar. E eles entram em desespero. Mas aí lembra do homem que eu te falei, o qual era amigo de Jesus? Aqui vai a palavra para você. Não adianta andar com ele, mas não conhecer. Verdade, Deus. Não adianta andar com ele e não ter intimidade com ele. Não adianta andar com ele e não conhecer o cheiro dele. Porque a Bíblia vai dizer que o seu cheiro é suave, é doce e é leve. E lembra de Pedro que estava no meio do barco? Ele olhou enquanto todo mundo estava desesperado. Ele olhou e falou: peraí, tem algo diferente acontecendo nessa tempestade. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. No meio dessa tempestade, não esqueça que você conhece o cheiro dele. No meio dessa adversidade, não esqueça de que os seus olhos são como chama de fogo. No meio dessa luta, não esqueça que você conhece o caminhar dele. Pedro olha no fundo do mar e olha: peraí, eu conheço esse jeito de andar. Lembra do homem que queria estar em tudo que é lugar com Jesus? Ele olhou no meio do mar e falou: eu conheço esse cheiro. Eu conheço porque está vindo cheiro de milagre. Está vindo cheiro de milagre. Pedro olha no fundo do mar, enquanto todo mundo está desesperado. Ele fala: peraí, eu conheço esses olhos que brilham como chama de fogo. Eu conheço esse passo. Pode parecer que o mar está pronto a afundar esse
barco, mas esse caminhar eu conheço, esses olhos eu conheço, esse cheiro é diferente, esse cheiro não é de qualquer um, esse cheiro não é de água, esse cheiro não é de tempestade, esse cheiro é de Jesus. Pedro olha para Jesus, eu imagino Pedro olhando e dizendo: Jesus, se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande até o Senhor. Só que aqui eu vejo um detalhe que normalmente as pessoas não observam. Imagina isso aqui, pastor. Imagina a tempestade turbulenta no meio do oceano. Quem já esteve perto do mar sabe o quão grande é o barulho do mar, mesmo você não estando no meio dele. Só você estando perto, você já sente o barulho do mar. E aí algo me chamou a atenção, pastor. Porque Jesus se aproxima do barco. Jesus olha para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, ele começa a conversar com Pedro. E agora me responde uma coisa: como é que duas pessoas, pastor, conseguem conversar em alto mar com uma tempestade acontecendo? Me responde isso. Como é que duas pessoas em alto mar, céu fechado, raio batendo, glória, como é que duas pessoas conseguem conversar em alto mar? Aí eu entendi que nesse momento Deus olhou para a tempestade e falou: a partir de agora tu faz silêncio, porque eu quero conversar com Pedro. Glória, aleluia. Imagina, pastor, a tempestade tendo que ficar em silêncio para que Jesus pudesse conversar com Pedro. Aleluia. E de repente, Jesus olha para Pedro e fala assim: ó, Pedro, pode vir ao meu encontro, porque a partir de agora eu vou ter um encontro contigo. Glória. Só que tem mais um detalhe, pastor. Eu imagino Jesus dando mais uma ordem para o mar, dizendo assim: ei mar, eu não sei o que é que tu vai fazer, mas Pedro vai caminhar pelas águas. E quando ele der o primeiro passo, tu dá a providência. Quando ele der o segundo passo, tu deixa afundar um pouquinho. Mas quando ele der o terceiro, ele vai temer, porque ele vai olhar a tempestade ao seu redor. Aí alguém me perguntou: pastor, mas como é que tu sabe que Jesus mandou o mar firmar o chão para Pedro? Como é que tu sabe que no terceiro passo Jesus sabia que ele ia afundar? Um homem que anda por cima das águas como Jesus não ia saber o que Pedro ia fazer a 3 passos à frente. Aleluia. Glória a Deus. Pedro dá o primeiro passo, pastor. Pedro dá o segundo passo. E quando Pedro dá o segundo passo, Aleluia. ele vê a tempestade turbulenta ao seu redor. Pedro se atemoriza. E quando ele se atemoriza, ele começa a afundar. Só que aqui eu libero mais uma palavra de Deus na tua vida. No meio dessa tempestade, quando parecer que vai afundar, não esqueça que Jesus ainda é o centro de toda a mensagem. Glória. Jesus ainda é o centro de todas as coisas. Jesus ainda é o centro. E entenda uma coisa: Jesus não está preocupado com o teu cair. Jesus está preocupado com a forma que tu vai levantar. Eu tinha preparado, pastor, uma mensagem que dizia assim, ó:
tem dois tipos de traição: a traição de Judas e a traição de Pedro. Quando Judas traz Jesus, Jesus olha para Judas e fala: aqui vens a mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Mesmo em meio a uma traição com Jesus, o caráter de Jesus não é mudado pela traição. Aleluia. E quando Pedro traz Jesus, Pedro, a Bíblia vai dizer que ele se arrepende de tal forma que ele entra em choro. E quando ele entra em choro, ele procura a misericórdia de Jesus. E Jesus o perdoa. Só que Judas, quando ele vende Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, Judas rebaixa Jesus a preço de um escravo. E talvez, quase certo, uma probabilidade muito grande, que se Judas estivesse esperando 3 dias, ele ainda alcançaria a salvação. Aleluia. E a palavra que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus não quer somente que você alcance a salvação, mas Ele quer que você seja ousado naquilo que você faz. Glória a Deus. Como é que se alcança a ousadia, irmão Mário? A ousadia não é algo que se busca do dia para a noite. A ousadia é algo que se busca quando ninguém vê. A ousadia é algo que se busca quando ninguém está te olhando. Aleluia. A ousadia está quando você prega uma mensagem e você mesmo absorve e você chora sozinho. A ousadia está quando você canta um louvor e você sente aquele louvor como se você estivesse perdendo tudo e se entregando inteiramente a Ele. Aleluia. A ousadia, ela se recebe quando você lê uma palavra e você diz: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, eu não tenho nada, mas Tu és o dono de tudo. Senhor, eu não posso nada, mas a Tua presença me faz alcançar lugares que eu nem posso imaginar. E Deus está dando uma palavra nessa noite de ousadia para alguém, sabe por quê? Porque nessa noite Ele está curando coisas que está impedindo você de alcançar a ousadia que você quer alcançar. Sabe aquela autoridade que você busca, mas você não consegue? São barreiras satânicas que fazem criar algo dentro de você que te tira a coragem. São barreiras espirituais da maldade que tem algo dentro de você que faz atacar algo dentro de você chamado ansiedade. E para você que não sabe, a ansiedade ela te tira a coragem, a ansiedade ela te coloca medo, a ansiedade ela coloca dentro de você algo chamado perturbação, que você fica perturbado com qualquer coisa ao teu redor e você sente medo de falar, medo de cantar, medo de conversar com alguém. E é por isso que a autoridade e a coragem não são alcançadas. Porque às vezes tem coisas no nosso dia a dia que o diabo acaba se infiltrando por pouca coisa. E quando ele se infiltra, ele não se infiltra como o diabo, ele se infiltra como pessoas, palavras, feridas que não cicatrizam. E isso vai criando em nós algo chamado medo. Aleluia. Se coloca de pé. Glória a Deus.
Só que nessa noite, Deus está curando algo muito grande aqui. Amor, vem cá um pouquinho. Fica do lado da Daniela, por favor. Faz tempo, Daniela, faz tempo que Deus tem me cobrado algo. Faz tempo. Faz muito tempo que Deus tem colocado no meu coração. E às vezes por medo, porque quando eu falo que eu prego uma palavra, eu prego primeiro para mim. E por falta de ousadia da minha parte, Jesus vem falando muitas vezes: por que é que tu não faz o que eu te mando fazer? E desde sexta-feira passada, o Senhor mandou fazer isso. Eu falei: Senhor, usa alguém. Senhor, fala com alguém. Porque eu, Pai. Aí o Senhor olhou para mim e falou: quem é que eu escolhi para ser profeta? E o Senhor manda eu te falar hoje, nessa noite, que Ele está tirando de dentro de você. Escuta o que eu vou te falar. Ele está tirando algo que te machuca há muito tempo. Algo que te impede de sorrir. Algo que te impede de dizer: Senhor, usa-me. Algo que te machuca há muito tempo. E deixa eu entrar no teu particular para te entender que é Deus que está falando contigo. Quando você entra no teu quarto, por muitas noites de madrugada, o Senhor manda dizer que você sentava na cama e começava a chorar, dizendo: Senhor, por quê? Por que esse vazio dentro de mim não sai? Meu Deus. Por que esse vazio dentro de mim não vai embora? E as horas se passavam e parece que Deus não falava, parece que Deus não respondia, mas Deus tem me cobrado dizendo: filho, já faz tempo que ela está esperando uma resposta. Por que que tu não fala com ela? E Deus mandava eu te dizer: Daniela, tu sabe o que eu te mandei fazer. E eu estou tirando dentro de você essa angústia. Eu estou tirando dentro de você esse espírito da morte. Porque ninguém sabe quantas vezes você pensou e disse: a minha vida não serve para nada, eu não sirvo para nada. Mas por que, Senhor? E Deus manda eu te dizer nessa noite: Deus está colocando um novo espírito na tua vida. Mas não é somente um espírito, é um espírito de ousadia. Porque Deus vai trazer dentro de você uma palavra chamada amor. Deus vai fazer você amar de dentro da tua casa de novo. Deus vai fazer acontecer. Anota o dia de hoje. Anota o dia de hoje. Porque Deus manda eu te dizer assim, ó: quando alguém olhar para você, diga que está tudo bem. Mesmo que não esteja, diga que está tudo bem. Abre um sorriso e diga: sim, está tudo bem. Porque Deus está colocando na tua vida, nessa noite, a alegria que você não tem há muitos anos. A alegria que você não tem há muitos anos. Deus está colocando hoje. Não é amanhã, não é ontem, é hoje que Deus está transformando a tua história. Deus está mexendo nas tuas cordas vocais. Ele está dizendo: eu te chamei para louvar, não foi para te ficar sentada no banco, eu te chamei para me adorar. Então recebe essa palavra nessa noite, porque Deus quer marcar um encontro e Ele está te curando em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus de graça.
cura, minha tormenta me livrou, meus problemas transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, Ele me vestiu com roupas novas, Deus aceite. Aleluia. Feche teus olhos e vamos orar. Se você precisa de uma oração, o lugar está aqui na frente. Deus não vai até você. Quem tem que dar o primeiro passo é você. Pedro deu o primeiro passo para ir de encontro a Jesus. Se nessa noite você sentiu a presença e você quer uma oração, você quer receber o Espírito, você quer ser liberto, você quer aceitar Jesus, porque você tem que entender nessa noite que para nós viver o sobrenatural nós temos que ser ousados. E Ele quer marcar um encontro com você aqui na frente. Fica à vontade, eu não obrigo ninguém, eu não forço. Se você quer, você vem, senão nós vamos orar e encerrar este culto. Amém? Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oramos essa noite, Pai. Eu não sei, Pai, Glória a Deus. qual é a dificuldade, mas eu conheço o Deus ao qual eu conheço. Eu conheço o Deus que eu sinto. Amém, meus irmãos? Pastor, obrigado pela oportunidade. Sou grato a Deus pela sua vida. A gente já tem uma amizade faz pouquinho já. E são poucas pessoas que a gente tem ao redor. Eu peço, sou bem sincero. São muito poucas pessoas que a gente caminha. Porque a gente vem passando por lutas ao meio do caminho. Só que no meio dessas lutas também Deus nos concedeu muitas vitórias. É uma coisa que a gente está acostumando a viver, pastor, é andar com Deus mesmo não vendo a provisão. Às vezes eu falo, eu e minha esposa, a gente está numa situação que a gente chega a branquear os cabelos e falar, mas por que disso, por que aquilo? E aí uma voz bem lá no fundo dizer, mas não fui eu que mandei fazer? Se eu que mandei fazer, eu vou dar a provisão. É por isso que eu estou pregando ultimamente só pela provisão, um milagre. É porque nós estamos vivendo milagres. E no meio de tempos tão difíceis, Deus tem sido fiel, pastor. Em dias tão turbulentos, que parece que o barco não vai suportar a tempestade, Deus vem andando por cima da água dizendo, eu ainda sou o dono do mar. No meio de dias turbulentos, Deus vem falando, caminha, pisa, porque você não está vendo o chão, mas o chão continua sendo eu para você pisar, e eu firmarei para que você possa caminhar. Então, obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, independente da área que Deus venha. Eu profetizo sobre a sua vida, que Deus transporte bênçãos extraordinárias, porque graças à bondade de Deus, tudo aquilo que nós temos profetizado, segundo o que o Senhor nos ordenou, Deus tem assinado embaixo. E parece pouco falando isso, mas só quem viveu e quem passou por coisas que ninguém passou entende aonde nós estamos hoje. Então, muito obrigado pela oportunidade e você aplaude o nome do Senhor. Amém? Amém. Bem, vamos fazer os anúncios nesta semana. Domingo vamos ter Santa Ceia, bem? A gente vai fazer culto então agora, quinta e domingo. Bem? Bem, será a bênção de Deus. Em nome de Jesus, bem? Aleluia. Vou ter que trazer mais vezes aí. Daí essa cidadã dele levou.
assim. Amém? Aleluia. Levante sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Digam? Amém. Se Deus é por nós,